Ele mostra, resume toda a lei em 2 leis: amar a Deus e ao próximo. E depois ele dá exemplo com a própria vida, dando a maior novidade, que é amar ao próximo como ele nos amou, não como a nós mesmos, né? Mas como Jesus nos amou, dando a vida pelo outro. Então nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve preocupado em nos ensinar, sempre. E hoje, qual que é a forma que Jesus nos ensina? Lendo a Sagrada Escritura, nas homilias, na catequese, nas formações, nas pregações, através dos seus ministros, através dos seus profetas de hoje em dia. É dessa forma que Deus nos ensina. E sobretudo, na leitura da Sagrada Escritura. Muito católico deixa de conhecer a fé porque não lê a Sagrada Escritura. Muito católico, às vezes, é sequestrado para outras pseudo-religiões porque não estudam os documentos da igreja, não estudam o catecismo da Igreja Católica, não estuda as cartas dos papas. E isso é nosso Senhor Jesus Cristo que continua nos ensinando. E nós não podemos desperdiçar isso. Ponto. Nós temos um Deus que cura. E quantos são os milagres que nós conhecemos, que nós passamos mesmo, que Deus age, interfere na nossa vida, seja curando males físicos, males de saúde mesmo, quanto males espirituais, nos livrando de espíritos maus. E eu não estou falando de exorcismo só, também daqueles maus espíritos que vão nos acompanhando, vícios, traumas, todas essas coisas. Basta a gente abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos cura. Ele nos cura, sempre. Basta abrirmos o coração para Ele. Isso nós sabemos. Nós sabemos tanto isso, que nós sempre que estamos precisando de cura, nós recorremos a Ele. Nós vimos aqui, vamos até o sacrário, pedimos para Ele. Às vezes fazemos os nossos propósitos, às vezes nós fazemos as nossas promessas, enfim, nós recorremos a Deus porque nós sabemos que Deus nos cura, sempre nos cura, basta abrirmos o coração. E o terceiro ponto, eu falei para vocês, nós temos um Deus que ensina, um Deus que cura e um Deus que acompanha. Muito bem, acho que só o pessoal aqui ouviu, que está mais perto, né? Nós temos um Deus que nos ensina, um Deus que nos cura e um Deus que nos acompanha. Nosso Senhor Jesus Cristo, quantos Ele curou e seguiram Jesus, e Jesus deixou ser acompanhado por esses. O maior exemplo, Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios, que a própria Sagrada Escritura nos diz, e tantos outros que Jesus curou e que viraram seguidores dele, e Jesus deixava ser seguido, por isso ele acompanhava, ele estava sempre do lado, quando precisava, lá estava o Senhor para estender as mãos. Eu terminei já de assistir, né, mas estou acompanhando o seriado que está saindo, né, os episódios, o The Chosen, os escolhidos. Quem assistiu aí? Quem assistiu? Pouquinha gente? Assistam, gente, o seriado, viu? The Chosen, ou os escolhidos. E a gente vê lá de forma clara como que é o acompanhamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanha como amigo, acompanha de perto, sabendo da vida de cada um, sabendo dos dramas de cada um. Esse é o nosso Deus. É um Deus que é íntimo a nós. Nós não temos mais agora um Deus lá no céu e nós aqui na terra completamente separados uns dos outros. É isso que a primeira leitura de hoje nos diz. Nós temos um pontífice. O que é um pontífice? É aquele que constrói ponte. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele construiu essa ponte entre nós e os céus.
entre nós e o Pai. Ele nos é íntimo e nos acompanha. Amém? Nós temos um Deus que nos, como é que é? Um Deus que nos acompanha. Beleza, ficou bonito isso tudo que o padre falou até agora, né? Daqui a pouco vem uma velhinha no padre e fala: nossa, padre, que missa bonita o senhor, né? O senhor falou palavras tão bonitas, mas de que adianta ser bonito se isso não entra na nossa vida e não nos muda? Primeiro, se Deus nos ensina, a gente precisa estar de orelha em pé. Se Deus nos ensina, nós precisamos estar atentos ao que Deus nos fala. E tantas vezes Deus fala com a gente e a gente não dá atenção. Tantas vezes Deus fala com a gente e a gente não dá ouvido. Jesus fala, vai por aqui, a gente quer ir por lá. Né? Eu estava até pensando hoje numa situação, numa determinada cidade lá do Alasca que eu conheci, e que todos os jovens estavam tendo uma mesma atitude e sempre namorando errado e só casando depois que estava engravidando as namoradas, né? E um outro bonito que namorando do mesmo jeito, mas falava, não, comigo não vai acontecer desse jeito. Não, fazendo o seguinte, né? Repetindo a mesma história e querendo ter um resultado completamente diferente. Isso não é possível. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele puxa a nossa orelha. Ele fala para a gente, você para de fazer isso desse jeito. Faça desse jeito. Se a pessoa abrir o coração, abrir os ouvidos para Deus, Ele fala do jeito certo que nós temos que fazer. E para que nós não tenhamos um resultado ruim daquilo que nós estamos tomando um rumo completamente errado, nós precisamos ouvir o que nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo. Ele está nos ensinando. E bobo de quem não ouve o que Jesus ensina. Amém? Então você que está desobedecendo Jesus, cria vergonha na cara, viu? Vamos passar um olhinho de peroba aí, reconhecer que está errado e que Ele sabe muito melhor do que nós sobre a nossa vida. E comece a obedecer à voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos um Deus que nos cura. E se Ele nos cura, a gente não pode estar procurando a doença o tempo inteiro. Imagina só, se eu estou com gastrite, e o médico fala, não beba café, não beba leite, não coma pimenta, não beba bebidas ácidas, e seja só isso que eu estou colocando para dentro, a gastrite vai sarar? Não vai. Ela pode até sarar, mas se eu voltar a consumir essas coisas, a doença vai continuar. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos cura dos nossos pecados no sacramento da confissão, nos cura dos nossos traumas, daqueles demônios que eu estava dizendo, mas muitas vezes a gente acaba recorrendo ao pecado de novo. Como é que a gente quer ter uma vida curada, uma vida saudável aos olhos de Deus, se a gente continua procurando o pecado? Não tem lógica. Isso é uma esquizofrenia. Isso não tem razão de ser, não é inteligente, né? Queremos viver saudavelmente com Jesus, mas ficamos procurando pecado. Isso é coisa ou de gente burra, ou de gente doida, né? Você é burro. Você é burro. É ou não é? Você é doido? Calma aí, quem é doido não se manifeste, né? Mas se você quiser ter essa vida saudável, junto a esse Deus que cura, fugir do pecado. Amém? E por fim, nós temos um Deus que nos acompanha. Se Jesus está nos acompanhando o tempo inteiro e Ele é a melhor companhia que nós podemos ter, se nós queremos continuar sendo acompanhados por Jesus, a gente não pode ficar fugindo dele. E tantas vezes a gente faz isso, a gente corre de Jesus.
Porque a gente sabe que quando a gente estiver junto dele, ele vai nos jogar na cara a coisa que a gente está fazendo errado. A gente começa, fugir. Se queremos ter essa companhia íntima, essa companhia agradável, essa companhia amorosa, que nos entende, que sabe das nossas necessidades, se queremos ter todo o tempo esse amigo ao nosso lado, nós não podemos fugir dele. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos um Deus que nos ensina, portanto, ouçamos o que ele tem a nos ensinar. Nós temos um Deus que nos cura, então não vamos procurar aquilo que nos deixa doente novamente. Nós temos um Deus que é nosso amigo, que nos acompanha, então não vamos mais fugir da sua presença. Peçamos a São Sebastião que nos ajude a ser coerentes com a nossa fé, sabendo de nosso Senhor Jesus Cristo como é, e sabendo de tudo aquilo que ele tem a nos oferecer, que assim como São Sebastião derramou seu sangue para não se separar de Jesus, que ele também nos ajude durante o nosso dia a dia a nunca nos separarmos desse nosso amigo que cria essa ponte entre nós e os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertório.